Bom dia, pessoal! Começando com as correções das atividades de matemática que eu dei ontem, tá? Então, eu dei essas atividades no dia 15/4. Quem ainda não fez, não assista o vídeo, então. Assista outro dia, beleza? Opa! Então, correção das atividades de matemática, essas são referentes à aula de ontem, no caso, do dia 15/4. Então, abram o livro didático primeiro. Essas questões estavam inseridas dentro do conteúdo, então a 16 tinha as mini pizzas que vocês viram ontem na videoaula que eu passei. Considerando todas as mini pizzas são do mesmo tamanho, é possível afirmar que todos eles comeram a mesma quantidade de pizza? E por quê? Então, sim, todos comeram a metade da pizza. Foi o que a gente viu nas imagens. 17. Escreva 3 frações equivalentes a 1/3. Então, quando a gente tem que achar frações equivalentes, basta multiplicar por um número o numerador e o denominador, ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. No caso, é 1/3, então não dá para a gente dividir. Então, teria que multiplicar. Então, se a gente multiplicasse por 2, ia dar 2/6 é equivalente. Se multiplicássemos por 3, ia dar 3/9. Se multiplicássemos por 4, ia dar 4/12. Então, marque com X as alternativas que apresentam frações equivalentes. Qual é equivalente? Uma é equivalente à outra. Então, quais são? É a A e a D, tá? Então, a 19. Descubra a fração irredutível e contorne-a. Então, 2/12. Daria para dividir o 2 por 2 e o 12 por 2. Então, essa não é irredutível. Essa dá para simplificar. 3/21. 3/21. Daria para dividir por 3 e por 3. Então, essa não é irredutível. E 4/15. Não daria para dividir pelo mesmo número, os dois. Então, essa é irredutível, tá? 20. Agora encontre a fração irredutível equivalente a cada fração. Como que a gente descobre qual é o máximo de irredutível que uma fração pode ter? Então, a gente pode ir simplificando até ela não dá para simplificar mais. Ou a gente pode pensar assim, ó, 12/18. Então, que número que dá para eu dividir 12 e 18 que dá exato e não sobra nada? Então, o 12 e o 18 tem na tabuada do 2, então dá para dividir por 2. O 12 e o 18 tem na tabuada do 3, então dá para dividir por 3. E o 12 e o 18 tem na tabuada do 6, então dá para dividir pelo 6. Como o 6 é o maior número que dá para dividir, então a gente já divide por 6 direto. 12 dividido por 6 dá 2. E 18 dividido por 6 dá 3. Aqui, o maior número que poderia dividir esses dois números é o 10. 10 dividido por 10, 1. E o 30 dividido por 10, 3. Na C, 4/16. Daria para dividir por 4. Porque tem 4 na tabuada do 4 e tem 16 na tabuada do 4. Então, 4 dividido por 4, 1. 16 dividido por 4, 4. No 30/12, daria para dividir por 6 também. Daria para dividir por 2 e por 6, tá? Então, 6, 30 dividido por 6, 5. 12 dividido por 6, 2, tá? Assim vão ficar as frações irredutíveis equivalentes a cada fração. Agora peguem o livro de exercícios complementares. Então, a primeira questão era 26. Os quadros com as duas figuras que representam as frações equivalentes teriam que ser assinalados. Então, aqui, essa fração é equivalente a essa, porque se a gente colocasse os quadradinhos em cima dessa faixa, iria dar a mesma quantidade, tá?
Essa não é equivalente a essa, tá? Essa parte é bem maior do que essa, tá? Essa também não é equivalente a essa, mas essa aqui é equivalente. Então, o x vai aqui e o x vai aqui, tá? Continuando. A Lúcia comeu 4 bolachas de um pacote que tinha apenas 6 bolachas. Que fração representa a quantidade de bolachas que a Lúcia comeu? Então, dentro de um pacote com 6 bolachas, ela comeu 4. Então, isso é uma fração. Então, o total de bolachas que tinha no pacote e o total de bolachas que a Lúcia comeu. 4/6. Não tem a opção 4/6 nas alternativas. Então, o que a gente faz? Daria para simplificar o 4/6. E como é que eu simplifico mesmo? Divido os dois números pelo mesmo número. Então, 4 e o 6 tem na tabuada do 2. Então, eu vou dividir por 4. Então, eu vou dividir por 2 em cima e 2 embaixo. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Então, 4/6 é a mesma coisa que 2/3, tá? Então, assinalem 2/3. Em cada caso, pinte a figura de modo a representar duas frações equivalentes. Então, eu pintei da forma que eu achei melhor. Então, aqui eu pintei 6 quadradinhos e aqui 2 barrinhas. Se eu colocasse os quadradinhos em cima das barrinhas, estaria ocupando o mesmo espaço do inteiro. Então, 6/9 é equivalente a 2/3. Que 3/6 é equivalente a 1/2. 2/4 é equivalente a 4/8. E 3/6 de novo é equivalente a 1/2. Tá? Complete as igualdades usando uma multiplicação, então multiplicação, para obter frações equivalentes. Então, a gente sabe que frações equivalentes tem que multiplicar o de cima por um número e, consequentemente, multiplicar o de baixo pelo mesmo número. Aqui, nessa primeira, já tinha o número 25. Então, a gente tem que descobrir que número vezes 5 dá 25? Pensem. Isso, muito bem, o 5. Então, 5 vezes 5 é 25. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar o de cima por 5 também. Então, 2 vezes o 5, 10. Aqui, tinha só o 30. Então, 6 vezes 5 é 30. Então, 4 vezes 5 é 20. Aqui só tinha o 12. Que número vezes 3 dá 12? Então, o 4. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. Nesse caso aqui na D, a gente tinha o 24 do outro lado da igualdade. Que número vezes 8 que dá 24? Isso, 3. Então, 8 vezes 3, 24. 12 vezes 3, 36. Sempre multiplicar o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Aqui, que número vezes 1 que dá 2? Essa tá muito fácil. Isso, 2. Então, 1 vezes 2, 2. 8 vezes 2, 16. E agora, o último. Que número vezes 9 dá 27? Isso, 3. Então, 9 vezes 3, 27. 15 vezes 3, 45, tá? A 30 é a mesma coisa, só que é com a divisão, com a operação inversa. A gente faz o contrário aqui agora. Que número vezes 8 dá 24? O 3. Então, quer dizer que o 15 vai ter que ser dividido por 3 também. Então, 15 dividido por 3, 5, tá? Aqui tinha o 12, 48 e 12. Então, qual número vezes 12 dá 48? O 4. Então, consequentemente, 48 dividido por 4 é 12. Então, lembrando que em cima faz também 16 dividido por 4, 4. Aqui, tinha o 6. Que número vezes 6 dá 12? 2. Então, 12 dividido por 2, 6. 24 dividido por 2, 12.
Aqui tinha o 4. Que número vezes 4 dá 20? Isso, 5. Então, 20 dividido por 5, 4. E 35 dividido por 5, 7. Pinte com a mesma cor as frações equivalentes. Então, tinha mais de uma fração que era equivalente à outra. Então, 1/2 é equivalente a 2/4, que é equivalente a 4/8, que é equivalente a 10/20, tá? 2/5 é equivalente a 6/15, a 4/10. 2/5 é equivalente a 4/10, 6/15 e 10/25. 4/7 é equivalente a 8/14, a 16/28 e a 20/35, tá? Então, veja se vocês pintaram corretamente. Assinale com um X a alternativa que apresenta frações equivalentes à fração representada pela figura seguinte. Então, a figura é um 4/8, tá? Tá representada aí uma fração 4/8. Quais dessas frações são equivalentes a 4/8? Então, 1/2 é equivalente a 4/8 e 2/4 também é equivalente a 4/8, tá? Agora, ligue as frações às suas formas simplificadas. Então, 25/50 é igual a 1/2. 12/36 é a mesma coisa que 1/3. 18/27 é a mesma coisa que 2/3. 21/28 é a mesma coisa que 3/4. E 40/45 é a mesma coisa que 8/9, tá? Então, agora a gente finalizou a nossa correção. Até o próximo vídeo. Beijinhos!